A aposta nas energias renováveis e o aumento das redes foram, nos últimos anos, políticas que o país foi seguindo até chegar aos tempos em que os financiamentos são cada vez mais difíceis. As empresas começaram a repensar projetos e estratégias, mas ainda assim não é e não pode ser o fim dos investimentos. Olhar para fora pode ser a aposta certa para muitas empresas. Na Conferência do Económico Energia, o mercado das infraestruturas, foram desenhadas as tendências e indicados os mercados que estão a atrair projetos nacionais. Empresas como a EDP, Galp e REN partilharam os planos que têm para o futuro. Para que as nossas empresas possam aceder a todas as oportunidades que os mercados interno e externo lhes proporcionam, é necessário financiamento. É fulcral que as entidades financiadoras conheçam bem o potencial desta área. Conhecemos as dificuldades que essas entidades têm, elas próprias, no acesso ao crédito. Não ignoramos que têm de estabelecer prioridades em relação às solicitações que recebem. O que queremos aqui propor é que olhem para nós como um setor que, para além de prioritário, é viável e dá garantias de cumprimento. Acreditamos que muitas áreas tradicionais das infraestruturas e a respectiva viabilidade sejam encaradas com cautela pelos financiadores. Mas há algo que aqui garantimos. O setor em que nos movemos é um setor viável que continuará a mobilizar, inevitavelmente, grandes investimentos, quer ao nível nacional, quer, sobretudo, ao nível internacional. Por outras palavras, se há empresas viáveis, capazes de dar garantias de continuidade e de cumprimento das suas responsabilidades perante os financiadores, são as empresas que, como as da APE, trabalham na construção e manutenção de infraestruturas ou na instalação e manutenção dos equipamentos de energia e de telecomunicações. O investimento na rede de distribuição foi quase 4 mil milhões nos últimos 10 anos. Nota-se aqui um pico em 2004, 2005, que naturalmente, respondendo a uma necessidade forte de melhoria da qualidade de serviço, e depois foi estabilizando. Investiu-se em todos os setores, sendo 43% na baixa tensão, 25% na média tensão, onde nós de facto tivemos um foco grande para a melhoria da qualidade de serviço. E o gráfico em baixo mostra o resultado que se conseguiu. Portanto, nós partimos em 2002 de 420 minutos no tempo de interrupção equivalente, que traduz, no fundo, o tempo de interrupção que todo o país estaria interrompido se juntassem todas as avarias de forma agregada, e, portanto, em 2000 seriam 600 e tal minutos, em 2002 400 e pouco, e temos aqui o valor de 2011 de 76 minutos. Portanto, este é um caminho que temos feito e que, naturalmente, não o fazemos sozinho e todos temos dado uma ajuda para que isso aconteça. Devo dizer que também em janeiro, e estou à espera que feche o mês de fevereiro, batemos o recorde de sempre e, portanto, dir-me-ão que há boas condições atmosféricas, é verdade, mas isso é uma parte da questão. Está aqui evidente o que se conseguiu e que fica mais evidente no slide seguinte, em que a qualidade de serviço em 2003, quando comparada com o padrão, dava este retrato muito colorido e, de facto, mercê do investimento dirigido, orientado e da capacidade de prontidão das nossas equipas e das equipas que connosco colaboram, conseguimos fazer a evolução de tal forma que em 2011 o país é todo verde. E, portanto, estes são os resultados, de forma muito sintética, daquilo que conseguimos. Em relação a 2012, 2016, nós temos 2 ou 3 dados que marcam este próximo tempo. De facto, há uma retração no consumo, isso é conhecido, os números foram já divulgados. Há, de facto, também alguma redução naquilo que é um investimento obrigatório, mercê dos pedidos de novas ligações. Ainda assim, a nossa intenção é conseguir concretizar investimento estruturante na rede que permita manter estes níveis de qualidade de serviço, eliminar as assimetrias e, portanto, correr para conseguirmos capturar os incentivos que o regulador nos definiu para perdas e para qualidade de serviço, e o plano 2012-2016 é marcado por isso e, portanto, não se nota na nossa perspectiva, e seguramente verão, um abrandamento muito significativo deste investimento. É claro que na distribuição temos que gerir de forma muito próxima, mas definimos o nosso plano de acordo com 4 critérios essenciais. O primeiro, desde logo, a segurança do abastecimento, é um princípio maior da nossa atividade
e que por vezes pode ser menos percebido, mas de facto é para isto que nós cá estamos. Depois a qualidade de serviço, ainda temos alguma assimetria, apesar do mapa todo verde, é mais verde nos sítios do que noutros e, portanto, temos que prosseguir estes programas especiais, nomeadamente na zona do litoral norte. Temos aí uns programas especiais de melhoria da qualidade de serviço. A eficiência na rede, em relação aos níveis de perdas, é uma linha de investimento em que estamos muito empenhados, porque nos pode conduzir a uma captura de um incentivo por parte da entidade reguladora que é relevante para o nosso negócio e, naturalmente, a eficiência operacional, procurando, como sempre, a redução de custos operacionais. E, portanto, com estas 4 ideias-chave, construímos o nosso plano que entregamos, enfim, em relação ao próximo programa regulatório, entregamos à entidade reguladora, entregamos na Direção-Geral de Energia e Geologia o PEDIR de 2012-2014 e, portanto, a nossa perspectiva é que haja uma estabilidade de investimento e que, portanto, nos próximos anos, entre 12 e 16, o investimento na rede de distribuição seja de cerca de 1.800.000 milhões de euros. 1.800.000 milhões de euros. A repartição do investimento mantém-se mais ou menos na mesma linha, um incremento na média tensão e na alta tensão, uma redução do peso da baixa tensão, mas, como digo, tenho aqui as 2 metas que fixamos: atingir em 2015 um tempo de interrupção de 68 minutos de forma sustentada e atingir em 2015 um valor de 7,8% de energia de perdas na rede. Detalhando um pouco este investimento, nós temos previstas a construção de 47 novas subestações de alta tensão e média tensão, média tensão, o reforço de potência em 39, o mapa mostra os municípios onde iremos concretizar estas infraestruturas e um crescimento da rede, quer de alta tensão, quer de média, correspondendo àquilo que procuramos, sendo que a questão das perdas é para nós essencial nos próximos tempos. Dando uma ideia, são os dados de 2011, onde é que colocamos o dinheiro? E, de facto, 34% no desenvolvimento da rede e a qualidade de serviço, novas subestações, remodelações, projetos de linhas, no investimento corrente, obras de iniciativa dos municípios, recuperação de ativos, a faixa de gestão de combustível, depois novas ligações, 25%, estes são os números de 2011, e já aqui um peso significativo, cerca de 14% do nosso investimento para o projeto de redes inteligentes, onde nos próximos anos vamos dar passos significativos e depois tenho aí 2 ou 3 slides para dar a ideia do que vamos fazer no imediato. E, portanto, é a automação das subestações, é o telecomando da rede, a modernização de sistemas, telecomunicações de suporte, a cibersegurança e naturalmente, o projeto piloto InnovGrid e, portanto, o que se vai seguir. Também vai aparecendo um investimento relevante em sustentabilidade ambiental e, portanto, a EDP Distribuição tem um contributo decisivo para a forma como a EDP, o grupo EDP, tem sido premiado, nomeadamente em termos dos indicadores de Dow Jones. Em termos de 2012, e, portanto, o investimento que já está planeado e que vamos concretizar, eu juntei aqui em 3 slides as nossas empreitadas contínuas e que tocam em boa parte dos associados da APE e, portanto, o primeiro, obras de construção, reparação e manutenção de redes de distribuição. Nós temos 8 adjudicatários, 13 contratos, prevemos 130 milhões de euros de investimento e, portanto, associado a esta atividade. Depois, a criação das faixas de proteção, das faixas de gestão de combustível, estimamos um investimento de 4 milhões de euros, são 12 contratos e 8 adjudicatários, portanto, num regime também de empreitada contínua, e a nossa mais recente criação, 7 adjudicatários e 9 contratos para a construção de subestações, onde esperamos fazer encomendas no valor de 20 milhões de euros. E, portanto, isto é para 2012 e é o que vai acontecer, e devo dizer que, por exemplo, em 2011, comprometemos a construir 10 subestações, 11, construímos 10 e a 11ª vai ser ligada um dia destes. Portanto, há aqui um pequeno atraso, mas, portanto, isto leva-me, de facto, depois a uma referência no último slide. Em termos das redes inteligentes, o InnovGrid é conhecido, é um projeto que se vai afirmando. É um projeto muito mais do que instalar as EDP Box em casa das pessoas, é um projeto
que interage com os sistemas de informação e comando, quer os sistemas técnicos, quer os sistemas comerciais, a automatização das subestações, das linhas, a instalação de dispositivos inteligentes de rede de média tensão, os órgãos do comando remoto, e depois, nos esforços de transformação, a instalação de DTCs, com desafios importantes ao nível da iluminação pública, onde nos próximos anos teremos que dar uma ajuda significativa aos municípios, como já vimos dando, no sentido de conseguirem soluções mais eficientes e um controle da sua fatura de iluminação pública e até uma preparação para o mercado que vai abrir. Depois há o tema da mobilidade elétrica, estamos com alguma expectativa do que pode acontecer. A EDP Distribuição teve um papel decisivo na instalação da rede piloto, que estará praticamente concluída, há algumas zonas para definir em Lisboa e no Porto, e, portanto, esperamos também aí continuar a ter um papel decisivo e gerar oportunidades, e a instalação das EDP Box, que teve em Évora um ponto de referência. Évora é a primeira InnovCity ibérica, é uma cidade que vai estando no discurso, quando se fala da transformação do setor elétrico em Portugal, na Europa, e, portanto, somos muito solicitados a explicar o que estamos a fazer e a mostrar o que estamos a fazer em Évora. Isto tem sido feito também com a ajuda de muita gente e, portanto, esperamos neste ano, em 2012, prosseguir aquilo que designámos como um ensaio alargado. Nós esperamos que até meados deste ano haja alguma definição do ponto de vista do regulador e depois, no segundo semestre, alguma definição mais clara do ponto de vista do Governo em relação ao projeto das redes inteligentes. Mas o que temos preparado é um rollout para já em 2012 para estas localidades que aqui indico, portanto Lamego, Guimarães, São João da Madeira, a Marinha Grande, Alcochete e as Ilhas de Faro, todas elas motivadas essencialmente por razões de ordem técnica. Continuamos a ensaiar a nossa solução e, portanto, mantendo Évora como a sala de visitas, e este investimento é um investimento que acresce àquele que eu apresentei atrás, e, portanto, ainda com alguma reserva em relação aos anos seguintes. 2012 está garantido, nos anos seguintes dependerá das condições que nos forem criadas. E por isso, e rematando, dizer que vamos manter este foco na execução e na qualidade, com um investimento relativamente estável. Vamos procurar continuar a cimentar este alinhamento com os fornecedores, em particular a APE. Eu já levo uns anos como Presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição e, ao que tudo indica, ainda estarei por aqui mais algum tempo e, portanto, vamos continuar este caminho. Recursos humanos qualificados, gostei de ouvir a preocupação também da Associação em relação à qualificação dos recursos humanos. Nós temos um desafio sério, que é a regeneração dos nossos efetivos e, portanto, para nós o outsourcing é determinante para as opções que vamos tomar e a qualificação desse outsourcing é decisiva para nós. Temos um trabalho que está a ser feito exatamente com os nossos parceiros para criarmos uma solução sustentada que vai mobilizar, inclusive, as escolas de formação, porque tem que ser um projeto de fio a pavio e, naturalmente, nada disto se faz sem os incentivos adequados. E da mesma maneira que a Associação, nós precisamos de garantir bom financiamento, o nosso acionista maior, e naturalmente uma regulação que nos motive a fazer isso. Uma última nota para dizer que a EDP Distribuição não é a empresa que se internacionaliza, não é a EDP que se internacionaliza, mas participamos de forma muito empenhada nos desafios que estão sendo colocados à EDP em várias geografias, em áreas como a distribuição, e portanto não temos tido papel ativo na concretização de obras, mas naturalmente contem connosco para recomendar o bom trabalho que nestes anos tem sido feito e, portanto, quanto a isso, deixo esta nota só de disponibilidade por parte da EDP Distribuição. A nossa impressão no que diz respeito às infraestruturas fundamentais do gás, e aqui estou a falar fundamentalmente da rede de alta pressão, os terminais de importação, armazenamento subterrâneo, é que Portugal já está dotado do fundamental para responder às necessidades do mercado. O mapa que estão a ver é conhecido de todos, representa a rede de alta pressão, que tem já cerca de 1.300 km, cobre mais de 80% da população, também provavelmente mais de 80% da atividade económica nacional. Temos duas portas de entrada por gasoduto, a norte por Valença e por Espanha em Campo Maior,
que permite receber também a importação por gasoduto do gás argelino. E o terminal de gás liquefeito em Sines é já uma realidade, aliás está neste momento em expansão. A informação que temos do nosso operador da rede de transporte é que estará completado ainda este ano, e temos também o armazenamento subterrâneo do Carriço, que é um projeto em contínuo desenvolvimento, mas que já começa a ter uma dimensão adequada às necessidades em termos de estabelecimento de reservas de segurança e operacionais para o mercado nacional. Concretizando um bocadinho mais em termos de números, de facto, neste momento, a capacidade de entrada em Portugal, e esta capacidade de entrada é particularmente importante, que no fim de contas evidencia a capacidade que Portugal tem de importar gás para satisfazer as suas necessidades de consumo, é já 10,6 BCMs. Estes são os números de 2011 que estão marcados a verde, que, portanto, dizem fundamentalmente respeito a 1,1 BCM através de entrada de Tui, 4,2 em Badajoz e 5,3 no terminal de Sines. No entanto, esta capacidade, como eu vos acabei de dizer, vai aumentar significativamente com a conclusão dos investimentos em Sines, portanto, quer o aumento, quer a construção do terceiro tanque, quer a capacidade de regasificação. Neste momento, o que está previsto em termos de capacidade de entrada vai atingir cerca de 13,8. Ora, um número que eu penso que não nos podemos esquecer é o que é a capacidade do mercado nacional. Em 2011, os números estarão, este número já está praticamente fechado, será depois publicado para a DGE, mas tivemos cerca de 5 BCMs de consumo nacional. Ou seja, há uma conclusão imediata que não pode ser escamoteada. Neste momento vamos ter, no fim deste ano, uma capacidade de entrada que mais que duplica o volume do negócio nacional. Portanto, um novo investimento nestas infraestruturas de alta pressão tem que ser cuidadosamente analisado. Só apenas estamos, de facto, a fazer ou a desenvolver infraestruturas que depois não têm utilização. E é uma discussão que não pode ser evitada e que deve ser considerada seriamente. Um outro ponto que às vezes aparece, que é até que ponto é que a Galp fecha o mercado, vamos usar esta expressão. Ora, de facto, a Galp neste momento, em termos de capacidade de entrada, tem reservada cerca de 6 BCMs por ano. Ora, a conta também é simples fazer. Com os investimentos que a REN completará durante este ano, ficaremos com cerca de metade, ou menos de metade da capacidade de entrada. Portanto, nem sequer se põe a questão de saber se há ou não há uma limitação ou uma dificuldade em termos de novos entrantes. De facto, penso que, mais uma vez, são dois números que eu gostava que nos lembrássemos. De facto, existirão 13,8 BCMs de capacidade de entrada para um mercado que normalmente andará à volta dos 5 BCMs. Uma nota também sobre a Galp. A Galp, independentemente da grande maioria dos ativos de alta pressão serem tidos pela REN, a Galp também tem uma posição no armazenamento subterrâneo no complexo de Carriço de Pombal, que é de facto, como eu vos disse há pouco, a infraestrutura que ainda está em desenvolvimento. Neste momento existem já 4 cavernas em exploração, uma delas é da Galp. Aliás, aqui posso dizer que um dos associados da APE teve uma participação particularmente relevante neste projeto. Aí reconheço o que o Dr. Vitalino Canas disse, que às vezes uma certa ditadura dos empreiteiros de construção civil será provavelmente deslocada. Aqui era um projeto que, apesar de ter uma componente de construção civil com alguma relevância, era claramente um projeto de instalações especiais e ficámos muito satisfeitos com a participação que os associados da APE tiveram neste projeto. Estão 2 cavernas em construção, prevemos o plano, o que está previsto em termos de pedir, sujeito à DGE, é haver um total de 8 cavernas em 2020, portanto, diria que também perfeitamente adequado à dimensão do mercado nacional, mesmo considerando as recentes decisões em Bruxelas sobre a necessidade de aumentar a capacidade de reservas de segurança. Portanto, mais uma vez, gostaria de deixar, talvez não uma mensagem muito agradável para o tipo de audiência, mas de facto, a nível dos investimentos de alta pressão e pelo volume que cada vez que se decide fazer mais um gasoduto ou mais um tanque ou o que é que seja, é o momento para parar, pensar e verificar se são mesmo necessários. Deve haver esta capacidade de tomar ou de fazer esta análise antes de se tomarem decisões que eventualmente podem vir a demonstrar-se que não são necessárias. Passando agora para aquilo que é o grande negócio ou a grande atividade da Galp a nível das infraestruturas de gás natural, que é o negócio da distribuição. Muitos dos associados aqui são nossos parceiros, em termos de prestadores de serviço e de construção de redes. Também aqui nós temos já a grande cobertura nacional do país realizada.
No mapa estão as distribuidoras regionais da Galp Energia, a qual se soma também na Zona Norte a Portgás, como é bem conhecido. Estamos já também, novamente, já atingimos a grande maioria dos centros principais de consumo de gás, portanto as cidades e as zonas industriais de maior relevância. Há quase 15 mil quilómetros de redistribuição, atingimos 1,3 milhões de pontos de consumo, cerca de 27 terawatt-horas de energia distribuída, é mais de metade do consumo nacional. O conjunto das distribuidoras tem já mais de 1,5 bilhões de euros em ativo fixo, mas sendo, eu permitindo-me dizer que sendo o negócio ou a construção da rede nacional de distribuição um caso de sucesso, todo este trabalho foi feito em 15 anos, vamos dizer assim, mas de facto é um mercado particular e diferente do que nós estamos habituados a ver quando comparamos com o resto da Europa. O nosso consumo é baixo do ponto de vista unitário, nós teremos talvez 10% de mercado doméstico, no estrangeiro ele vai facilmente a 40% ou 50% do consumo total e o consumidor doméstico clássico tem 250 metros cúbicos por ano. Não é preciso basta passar a fronteira e se calhar somos confrontados com consumos de 1000 metros cúbicos por ano. Portanto, também aqui é preciso garantir uma racionalização de investimentos, não fazer rede só por fazer, porque é preciso depois perceber que volume é que é aportado à rede. Investimento sem consumo associado apenas serve para aumentar tarifas e há uma importância fundamental no desenvolvimento das redes, olhar sempre uma certa racionalidade económica. A última coisa que se quer quando se faz uma rede de gás é ela depois ficar só com o gás que é necessário para a encher. Penso que aí as distribuidoras têm tido um cuidado particular na seleção dos locais de consumo ou das zonas de distribuição que têm sido desenvolvidas, exatamente para garantir que não se está simplesmente a fazer rede por fazer. Há um objetivo lógico de aumento de consumo de aporte de gás à rede para diminuir a tarifa que o cliente finalmente paga. Concomitantemente ou no segmento do salário anterior, de facto, o plano de investimentos que a Galp Energia tem neste momento para o conjunto das suas distribuidoras, de alguma forma reflete essa maturidade na rede. Nós prevemos um investimento na ordem de 40 milhões por ano no conjunto das distribuidoras para o nosso plano de médio prazo, até 2016. Podem ver também, terá um aumento de cerca de 30 mil clientes por ano. O ponto que eu gostava de notar aqui é que, mais do que fazermos redes, vamos claramente objetivar-nos na ligação de mais clientes à rede. Ou seja, as redes estão feitas, portanto, aquilo que importa agora é começar a ligar clientes. Muitos dos associados da PES sabem o que é isso, têm colaborado connosco nesse trabalho e, de facto, aqui, neste momento o que estamos é claramente numa lógica de trazer gás para a rede. Este trazer gás para a rede é aquele ponto de mais clientes, mais gás, portanto, com um investimento marginal e, no fim de contas, conseguimos o quê? O aumento de consumo é superior ao aumento do ativo, como é sabido, o cálculo das tarifas é feito pela remuneração do ativo, conseguimos uma diminuição média das tarifas. Nós acreditamos que esse é o caminho correto em termos de aumento da competitividade da economia, é de facto tentar diminuir o preço médio de acesso às redes e os investimentos a serem feitos estarão claramente direcionados nesse sentido. Não posso aqui deixar de dar uma nota que tem sido uma preocupação muito séria das distribuidoras a partir do momento em que a legislação foi aprovada, que é a questão dos contadores. As distribuidoras naturalmente têm que medir o gás que é fornecido aos clientes, os clientes querem ter o seu gás bem medido, parece-nos e de facto parece-nos uma medida muito pouco feliz com a aprovação da lei que retirou os contadores do ativo remunerado. É uma obrigação das concessões, todas as distribuidoras operam em regime de concessão de serviço público e, de facto, sendo essa obrigação, têm que ser instalados contadores, devem ser reconhecidos. É um problema que apenas terá tendência a agravar-se, como eu vos disse, as concessões estão a atingir cerca de 20 anos, portanto, a muito curto prazo iremos iniciar o programa normal de substituição dos contadores. É algo que não podemos deixar, num fórum desta natureza, deixar esta preocupação que tem sido repetidamente expressa, quer à nossa entidade reguladora, quer ao legislador. Vamos ver então quais são os nossos principais drivers de investimento e que promovem o desenvolvimento desta rede de muito alta tensão que nós
dizemos, de qualidade. Tem sido a integração de renováveis através de uma política europeia de descarbonização da economia, tem sido através de uma maior integração dos mercados elétricos, no caso da eletricidade, neste caso estamos a falar só do mercado do MIBEL, Portugal-Espanha, e temos pautado por uma grande preocupação de aumentar a qualidade de serviço do sistema elétrico nacional, que depois, de forma de top-down, de cima para baixo, vai proporcionar aos clientes e depois à EDP também terem uma melhor qualidade de serviço em todo o sistema elétrico nacional, constituído pela REN e pela EDP Distribuição. No gás natural, os drivers podem ser simplificados na segurança de abastecimento, na integração de novas infraestruturas e na promoção da concorrência nos mercados. Eu vou-me prender basicamente com a eletricidade agora nos próximos slides, que traduzem os investimentos mais relevantes na REN, que estão relacionados com a descarbonização da economia. Está refletido o que está ainda em vigor no nosso plano, pese embora agora possam vir novas orientações do Governo sobre os objetivos nacionais de políticas sobre as renováveis, a descarbonização da economia, face a esta certa contenção da economia portuguesa como um todo no ano 2011, 2012, e vamos ver como é que esta contenção se vai refletir nestas políticas, mas, de acordo com o nosso plano, nós temos a verde, indicamos as potências eólicas que estão ligadas a verde escuro e projetadas a verde mais claro, nos vários distritos do país, e é este crescimento da potência eólica nas zonas interiores, basicamente nas zonas interiores, que tem sido um principal motor do desenvolvimento da rede elétrica nacional como um todo. Por outro lado, do lado direito, vê-se a potência hídrica que está instalada e aquela que está projetada de acordo com os pedidos que nos têm e as licenças que têm sido concedidas pela Direção-Geral de Energia a novos centros produtores, a perspectiva até o horizonte 2022, que é o que está incluído no nosso plano, o que não quer dizer que aqui não haja uma certa margem de flexibilidade e que o que hoje se diz que é para o ano 2020 não possa vir a ser para o ano 2025 ou um pouco mais tarde, face a este abrandamento. De qualquer modo, esta potência hídrica instalada nas bacias do Rio Douro, nova potência hídrica, Tâmega, Mondego, vai conduzir a novas necessidades de investimento, nova expansão da rede por estas zonas interiores e também é motivada e também vai potenciar e criar sinergias com a quantidade de eólica que está a ser prevista para o país e que já existe, hoje em dia cerca de 4.300 a 4.500 megawatts instalados, que é uma energia de caráter muito volátil e que a energia hídrica, com características de bombagem, poderá colmatar e poderá criar aqui, de facto, potencialidades conjuntas. Um outro driver que nós temos desenvolvido é o desenvolvimento do MIBEL e a capacidade de interligação com a Espanha, que tem permitido otimizar as trocas de energia e daqui tirar economias de escala, quando a energia é mais barata de um lado ou do outro da fronteira, e que tem sido utilizado de modo bastante eficaz até hoje. Hoje, nos dias de hoje, temos cerca de 2.000 megawatts de capacidade de interligação Portugal-Espanha, que se mostram bastante eficientes na sua utilização e pensamos até o horizonte de 2015-20 a chegar aos 3.000 megawatts de capacidade de interligação, que é um objetivo estabelecido pelos nossos governos sobre a capacidade entre os dois países. Isto tem sido um driver importante e, por exemplo, no último ano, está aqui uma fotografia
da subestação de Lagoaça, no Douro Internacional, que foi a instalação mais importante concluída no último ano, que possibilitou o grande incremento de capacidade de trocas de eletricidade entre Portugal e Espanha. A nossa qualidade de serviço tem vindo a melhorar de forma sustentada nos últimos tempos, tendo em 2011 batido também um recorde de qualidade de serviço, situado em 0,27 minutos, o que quer dizer, como já o colega João Torres da EDP disse, que isto seria a REN teria sido responsável por uma interrupção de 0,27 do minuto por cada cliente, ou em todo o país, que é um tempo muito reduzido. E este driver da qualidade de abastecimento tem sido muito importante e muito relevante na REN e nas políticas da REN. Com estes drivers em jogo, os nossos principais desenvolvimentos nos próximos tempos, e as datas aqui vão ser um pouco flexíveis, função, de facto, das políticas orientativas do Governo, vão ser a integração do Plano Nacional de Barragens, em que, não sei se vê bem neste mapa, em que aqui a cor-de-rosa aparecem os grandes eixos A400 que se estão a desenvolver ou que se irão ser desenvolvidos nos próximos tempos. Para a integração dos reforços de potência do Cávado, também temos novos eixos de 400 kV que se estendem até à zona do litoral e do Porto. Para a integração da eólica do interior e de toda esta potência hídrica, também no interior, nós mostramos aqui os eixos de 400 que pretendemos desenvolver até o horizonte de 2022, com as ressalvas que eu já disse. Quanto ao MIBEL, temos previsto fazer uma nova interligação de 400 kV na zona litoral do Minho com a Galiza, que está em fase de viabilidade ambiental e que está a ser desenvolvida de forma coordenada por ambas as partes, Portugal e Espanha. E temos um projeto também que neste momento não está tão sólido, mas que aparecem candidatos, que é um projeto de integração de energia solar no Alentejo, uma certa concentração de energia solar, e se este projeto for para a frente, e se estas energias de facto provarem e forem cada vez mais baratas, nós temos uma rede, digamos, planeada para isso, que é um reforço da rede de 400 kV também no Alentejo. E isto são os nossos principais drivers em termos elétricos nos próximos tempos na eletricidade. No gás, e em termos apenas exemplificativos, porque o orador anterior dissertou com muito mais conhecimento da matéria do que eu, porque não sou especialista em gás, sobre o que é os planos da REN no gás, mas a REN está a terminar no ano, ou vai terminar no ano de 2012, ainda no primeiro semestre, o terceiro tanque de armazenamento de gás natural em Sines, que irá permitir uma fonte alternativa de entrada de gás, maior armazenamento e maior possibilidade de mercado e de agilização do mercado e de agentes ao mercado. Outros projetos previstos na rede de gás natural estão aqui indicados neste mapa, que são de norte para sul, um gasoduto entre a zona de Mangualde e a zona da Guarda, é a construção de mais uma cavidade de armazenamento subterrâneo que está a ser executada na zona do Carriço, é uma estação de compressão no carregado, necessária por razões técnicas, e é, como eu ilustrei no slide anterior, a expansão do terminal de Sines. Assim, em síntese, eu diria que a REN, nos próximos tempos, irá continuar a apostar fortemente na qualidade de serviço, irá tentar ser uma empresa equitativa e que
no sentido de tratamento com todos os promotores e agentes concorrendo LIDA, tentando proporcionar o acesso à rede da forma mais transparente possível. Estará alinhada com as políticas energéticas nacionais e com as orientações e os incentivos da entidade reguladora, e estará alinhada também e muito interessada e a trabalhar intensamente, juntamente com a Europa, com os outros TSOs europeus, nas políticas europeias, na definição dos projetos europeus que contribuam para a descarbonização da economia e nas grandes linhas estratégicas de desenvolvimento dos eixos europeus de principal prioridade. E enquanto o mercado doméstico encolhe, outros países crescem e surgem novas oportunidades por todo o globo. Voltamos na segunda parte com os conselhos dos especialistas. A aposta em Portugal de empresas estrangeiras do setor da energia é a prova que o mercado nacional pode encontrar a solução para os tempos difíceis no exterior. China Three Gorges, State Grid e Oman Oil são nomes que passaram a ser conhecidos em Portugal, principalmente depois das compras da EDP e da REN. Olhar para fora é uma das mensagens principais que ficaram na Conferência Energia, o mercado das infraestruturas. Que há uma evolução positiva até ao final do ano de 2011 na concessão de crédito às empresas portuguesas, nomeadamente às pequenas e médias empresas, em especial aquelas que têm um fator exportador, que são quase todas, portanto, ou se pode dizer todas, desde que possam desenvolver a sua presença nos mercados internacionais, e em específico àquela que se pode ser vista como uma fileira da energia, há também uma evolução positiva na concessão de crédito. Tudo isto acontece, e não vou, digamos, gastar muito tempo com isso, porque é conhecido de todos nós, ao mesmo tempo em que os bancos, e o Banco do Espírito Santo não é exceção, está obrigado e desenvolve um processo de deleverage bastante agressivo em termos no seguimento do acordo com a Troika. Só uma nota, e não vou esmiuçar os valores, a apresentação está disponível, portanto, e os dados também são públicos, que quando ali falamos de energia, nós falamos daquilo que é a fileira da energia. Não estamos só a falar da concessão de crédito aos grandes. Estamos a falar da concessão de crédito e do envolvimento com todo o tipo de empresas, também, por exemplo, aquelas que são as metalomecânicas que estão envolvidas na produção de matérias e de materiais para o fornecimento, por exemplo, dos parques eólicos. Bom, mas não é só nesta lógica de concessão de crédito direto, de financiamento ou investimento, em que um banco se envolve com as empresas e em que um banco, mais do que se envolver com as empresas, ou melhor será dizer, este envolvimento com as empresas dá uma resposta que vai de encontro às necessidades dessas mesmas empresas. Há aqui, e sem dúvida, não vamos camutear que a situação como ela existe implica o desenvolvimento de outras soluções que não substituem, complementam aquela que poderia ser um envolvimento mais natural e mais tradicional do banco com as empresas, mas tenta também responder a alguns dos desafios, problemas e desafios, perspectivas. Porquê estas duas questões em separado? Desafios, problemas, principalmente para responder a questões de tesouraria. Todos nós sabemos o estrangulamento que as empresas sentem, principalmente as pequenas e médias empresas, e que para isso, digamos, é preciso arranjar soluções que tentem encontrar uma solução em conjunto entre a empresa, o banco e outras entidades que estejam envolvidas. Mas desafio também para a sustentabilidade, para a competitividade e para a internacionalização das empresas, numa lógica de promoção do empreendedorismo e promoção de outro tipo de financiamentos e de outro tipo de envolvimento que os bancos ou estruturas associadas a um grupo bancário têm, como é, por exemplo, o capital de risco e o apoio à internacionalização das empresas. Bom, não somos nós que dizemos, portanto, um estudo da ACES que foi apresentado no fim do ano passado mostra que, de facto, há um estrangulamento e uma preocupação em termos de tesouraria para com as empresas e os produtos, digamos, aqui vou, digamos, só referi-los a essência deles, é conhecida, é publicitada e as estruturas comerciais do banco estão disponíveis para esclarecer todos os seus elementos que existem para tentar, digamos, e conseguir, naquilo quando se concretiza o dito negócio, de responder, por exemplo, a questões relacionadas com o financiamento de fundo de maneira e tesouraria, como é o caso do BES Express Bill, em que já temos mais de 10 mil empresas aderentes e quase 2 mil milhões de euros de linhas aprovadas para este volume de pagamentos e em que tem sido uma experiência de sucesso com a adesão de vários tipos de empresas.
de soluções para a promoção da eficiência energética numa lógica micro, tanto de apoio à microgeração como também à eficiência energética em associação com outras entidades como a UNIT e o ISA, portanto, de modo a prestar toda uma melhoria da competitividade em soluções de ambiente e de energia e o envolvimento do Banco Espírito Santo em vários projetos, tanto nacionais como internacionais, de promoção da internacionalização, não só, mas também das empresas portuguesas do setor da energia. Outro patamar, em termos de outro desafio, é o envolvimento com o empreendedorismo e com a inovação. Portanto, e existem vários recursos que o Banco e que o Grupo aplica de maneira a estimular, investir e acompanhar a inovação e em que o setor da energia, como se pode avaliar pelo concurso PES Inovação, que vai, digamos, para a sua 8ª edição, e em todas as suas edições o setor da energia tem sido um dos setores eleitos, apoiados, avaliados e estimulados em vários tipos de projetos que vão desde a eficiência energética à produção de energia até à aplicação e desenvolvimento de materiais que fazem um uso mais eficiente da energia. Aqui alguns dos casos de sucesso que foram premiados e que estão a ser desenvolvidos e apoiados também na sua estratégia empresarial e na sua estratégia de internacionalização pelo grupo. E que têm, digamos aqui, uma lógica de apoio ao desafio naquilo do apoio de criar raízes, de criar novos tipos de oferta para o setor da energia em termos de empreendedorismo e inovação, de modo a criar competitividade. Outro segmento, em termos de financiamento e de envolvimento financeiro que existe, tem a ver com o capital de risco. E em termos de capital de risco, existem várias estruturas, aqui 3, que, dependendo do tipo de projeto e tem a ver com o nível, em termos do ciclo de vida do projeto, assim como também o envolvimento que é esperado em relação a uma entidade financeira, existem vários tipos de instrumentos, desde a Espírito Santo Ventures, a Espírito Santo Capital e o PML Capital Growth, que todos eles, digamos, estão ativos, estão no campo, à procura, a envolverem-se, a avaliarem e a estabelecerem parcerias de financiamento, digamos que tem a ver, consequentemente, com financiamento e promoção dos negócios, e em que o setor de energia está presente em todos eles. Portanto, em termos de vários projetos, presente em todos eles e em projetos que são desenvolvidos em Portugal e fora de Portugal, por empresas portuguesas e por empresas estrangeiras. Portanto, há todo um conjunto e de não restrições em relação àquilo que é apoiado e àquilo que é fomentado. Aqui, a letra pequena não é de propósito para não lerem, é só para lhe dar toda a informação, digamos, disponível e comercial em relação aos projetos que são apoiados por estas várias estruturas, pela Ventures, pela Espírito Santo Capital e também aqui são projetos, os selecionados foram projetos na área da energia por empresas desenvolvidos por empresas portuguesas e não só em Portugal e fora. Outro tipo de envolvimento tem a ver com, vamos chamar, outro tipo de produto, que são os fundos. Portanto, ou seja, e em que é gerido, e neste caso pela estrutura da ESAF, um fundo que os seus investimentos são em ações e também em obrigações de projetos energéticos em todo o mundo, também em Portugal. E que há aqui mais uma janela de oportunidade em termos de financiamento e em termos de envolvimento financeiro desta estrutura, neste caso o Fundo Espírito Santo Rockefeller Global Energy Fund, que participa e tem, chamemos assim, este portfólio do ponto de vista de distribuição dos países, digamos, onde o investimento é realizado e também em termos dos setores dentro do setor da energia, vamos lhe chamar dos subsetores dentro do setor da energia. Há aqui, digamos, outro setor ou outro campo onde o setor energético deve ser apoiado. Vejam. E tem a ver com a internacionalização. E permitam-me que partilhe uma coisa, que é, não vamos cair naquela falácia simples que é resolução dos problemas da economia portuguesa, internacionalização. Atiramos isso para cima dos problemas e a coisa fica automaticamente resolvida. Não. Vamos ver. A internacionalização é uma resolução dos problemas, ou mais, é uma alternativa para as empresas igualmente válida hoje como era igualmente válida há 10 anos atrás. Portanto,
A grande vantagem é que, como hoje temos necessidade, estamos todos mais atentos a alternativas para serem desenvolvidas. Portanto, nessa perspectiva, a internacionalização ganhou protagonismo, ainda bem. Não sei se pelas melhores razões, dado o estado em que nós estamos, não necessariamente, mas se sim é positiva, o mais vale é saber aproveitá-la. Bom, e nessa lógica também, aquilo que aqui trazemos, e para terminar, aquilo que nós desenvolvemos e de uma forma integrada é tentar, no envolvimento com os nossos clientes e com os nossos potenciais clientes, empresas de todos os setores e de todas as dimensões, apontar alternativas, nota de pé de página grande, não é uma bola de cristal que diz os seus problemas vão ser resolvidos neste país desta maneira, mas é algo bastante concreto de dizer este país, por exemplo, necessita de um determinado tipo de fornecimento em materiais, em serviços, em formação, por exemplo, que a vossa empresa ou o vosso conjunto de empresas tem a capacidade de satisfazer. Ao longo da ainda curta vivência da Associação APIE, temos pugnado para que a oferta das empresas associadas, alicerçada em sistemas de qualidade de valia reconhecida, se destaque pela qualidade do fornecimento e dos serviços prestados, pela elevada qualificação dos seus trabalhadores e pela inovação emprestada aos projetos. Neste campo, é importante realçar o esforço que a APIE tem vindo a desenvolver na área da formação dos trabalhadores das empresas associadas e não só, com o objetivo de as potenciar para as intervenções em qualquer mercado que solicite a participação no contracting ou em sistemas eletromecânicos. A incerteza quanto ao futuro, ditada nomeadamente pela ausência de investimentos de vulto nos mercados doméstico, interno e externo. Aproveito para distinguir que o mercado doméstico, a nosso ver, é o mercado português, o interno é o europeu, o externo é o que estiver fora desse contexto. Portanto, repito, pela ausência de investimentos de vulto nos mercados doméstico, interno e externo. Por dificuldades de acesso ao crédito bancário, que tem vindo a situar-se, lamentavelmente, num nível inferior e caro. Colocam em lugares prioritários a luta da APIE pela sobrevivência das empresas associadas e por contrariar o crescimento do desemprego. Nesta situação, vemos como único caminho seguro a exportação, para que se criem, desde logo, condições que tornem a internacionalização uma solução sustentável. A internacionalização para empresas de construção não é tarefa simples nem fácil. Exige meios financeiros de apoio, corpo de engenharia extremamente capaz, conhecimento profundo dos mercados visados e, fundamentalmente, uma elevada capacidade competitiva. A política de alianças que propomos de empresas com investidores e interempresas é, consideramos, absolutamente indispensável. Recentes acontecimentos, como a participação dos chineses, quer na EDP, quer na REN, vêm, de facto, dar-nos um novo ânimo nesse domínio. Não sendo tarefa fácil esse desiderato, na fileira da construção energética, que não é fabricação, é crucial conseguir obter o apoio de importantes investidores institucionais, como são os casos da EDP, da REN e Galp, que nos permita acompanhá-los nos mercados internacionais, nomeadamente nos países de expressão portuguesa e outros com relacionamento com o nosso. Vemos projetos de grande envergadura no país serem adiados sine die, ou mesmo suspensos, como são os casos do novo aeroporto ou da via rápida ferroviária, e sem que se vislumbrem alternativas com repercussão significativa na área da construção. Sabendo que uma das causas maiores da insolvência das empresas é também o não recebimento atempado pelos trabalhos realizados, é nosso dever apelar ao Governo para que crie mecanismos claros e rigorosos de forma a tornar impossível esse tipo de ludíbrio, trabalhar e não receber. Não estamos aqui para discutir ou sequer pôr em dúvida
as medidas já tomadas e as anunciadas pelo Governo para o crescimento económico. Não é o nosso objetivo. O tremendo espartilho financeiro com que hoje o país se debate exige de todos nós um esforço coletivo, sintonizado, que se traduza numa enorme ajuda aos que mais precisam e uma confiança inabalável no futuro de Portugal. O Governo garante que Portugal tem as estruturas necessárias e na Europa ainda há muito por onde crescer. Até ao final da década estão disponíveis até 200 mil milhões de euros para a construção de infraestruturas transeuropeias. E apesar das empresas nacionais serem pequenas, têm capacidade de gestão e mão de obra qualificada. A situação atual das empresas instaladoras. Atualmente existem graves situações de desequilíbrio económico das empresas de construção das infraestruturas energéticas. As empresas que têm maior equilíbrio e perspectivas de sustentabilidade são aquelas que iniciaram já há algum tempo um processo de internacionalização. Perspectivas de curto prazo em Portugal relativamente ao mercado. Portugal, considerando o pipeline dos investimentos no Plano Nacional de Barragens, mais 3.500 megawatts, equivalente a 2 mil milhões de euros até 2016, 2017, e dos concursos de energia eólica, mais cerca de 1.000 megawatts, ficará com excesso de capacidade de produção instalada até ao final da década, tendo o ciclo de investimentos de expansão das redes de transporte e distribuição acabado. Para além destes reforços de potência, estamos a considerar, ou consideramos, a possibilidade de 200 megawatts em cogeração, 100 megawatts em mini-hídricas, 350 no solar e 70 na biomassa. O investimento na rede de transporte, que atingiu cerca de 300 milhões de euros em 2011, na área das linhas e subestações, ir-se-á reduzir este ano para um nível de cerca de 150 milhões de euros. A redução dos consumos também não irá induzir investimento de expansão ao nível das redes de distribuição. O setor industrial não mostrará perspectivas de permitir oportunidades de novos contratos. As grandes empresas apresentarão em breve os seus planos de investimento para os próximos anos. A Galp, em março, no início de março, a EDP, em maio, e a REN também em breve, após as revisões do PNAER e o PNAER e tendo já iniciado o início da revisão dos seus planos de investimento. O setor valerá, em termos de faturação anual, embora não só em infraestruturas, 3 mil milhões de euros. A solução estará, pois, na sua reestruturação e na sua internacionalização. Onde estão os mercados? Na Europa, o mercado interno de energia exigirá um esforço considerável de construção de infraestruturas transeuropeias de energia, cujo valor global se estima em cerca de 150 a 200 mil milhões de euros entre 2014 e 2020. Para além das redes transeuropeias do nosso lado, os mercados de leste são uma oportunidade para as nossas empresas, porque as infraestruturas estão relativamente atrasadas, o crescimento económico a leste está-se a fazer mais facilmente do que no sul da Europa e, portanto, pode ser também aqui uma oportunidade, havendo, nomeadamente, a nível diplomático, fortes relações com alguns destes países e, muito recentemente, a Polónia. Isto relativamente à Europa. Relativamente ao Mediterrâneo, existem vários projetos que estão a ser refletidos ao nível das projeções de desenvolvimento das redes vizinhas da Europa, nomeadamente o projeto MedRing, infraestrutura que percorrendo todo o norte da Europa, liga a zona dos Balcãs através do Próximo Oriente, e, do mesmo modo, há a ideia de transportar energia através do Mediterrâneo e dos países que enquadram a bacia, no MedGrid, até ao norte da Europa. Estas redes permitirão a recolha de produção de energia solar de projetos como o Desertec,
o que se fala de cerca de 200 gigawatts no deserto do Saara, o projeto Helios na Grécia, para exportar para o norte da Europa, nomeadamente no mercado alemão, que precisa de energias renováveis e energias verdes, e até o projeto da Luzon, em Portugal, da ordem dos 3 gigawatts. O projeto Helios fala-se em 10 gigawatts. Portanto, há aqui também oportunidades que são projetos mais difíceis, não tão imediatos, que é preciso seguir com alguma atenção, mas que há movimentações fortes na potenciação dos mesmos. As empresas portuguesas têm ainda capacidade de gestão e capacidade. Têm operários e encarregados qualificados. As empresas portuguesas não têm dimensão crítica para gerirem um portfólio de projetos médios e grandes e não têm capacidade financeira para crescerem rapidamente. Ir para um mercado que demora muito tempo e arranjar um projeto médio grande é um risco elevadíssimo para qualquer empresa. Portanto, há aqui que ter capacidade de gerir portfólios de projetos e, para isso, exige, portanto, articulação entre empresas para ganhar dimensão, para diminuir o risco e arranjar, de algum modo, capacidade para crescer. As empresas portuguesas não têm uma cultura de cooperação. Talvez porque cresceram e se desenvolveram num mercado com características muito específicas, mas é uma característica, uma atitude que tem que se mudar rapidamente. A PIE, não sei se faz lobby em Bruxelas, mas o lobby em Bruxelas é uma coisa crítica neste momento. Não está organizada também para seguir concursos e oportunidades internacionais. Muitos concursos de empreitada a nível mundial são publicitados pelos bancos financiadores, que é preciso seguir, Banco Mundial, Banco Europeu de Investimentos, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Africano, Banco Islâmico, Banco Americano de Desenvolvimento e muitas outras agências multinacionais. Portanto, é preciso ter capacidade para seguir não só aquilo que se passa em Bruxelas e influenciar, porque só os grandes países neste momento conseguem tirar partido das grandes oportunidades, portanto, e nós, se quisermos apostar na internacionalização, temos que lá estar e temos que seguir o que estas entidades fazem. São, portanto, fatores críticos de sucesso para as nossas empresas, o know-how, a eficiência, capacidade operacional e financeira, a dimensão e a gestão da informação. A conjuntura atual e a oportunidade que as privatizações no setor energético, as privatizações recentes, podem trazer como vantagem competitiva para o país. As privatizações da EDP e da REN vieram dar a estas empresas capacidade financeira e um foco estratégico na sua internacionalização com interesses complementares aos dos seus novos acionistas, na penetração dos diversos mercados, nomeadamente o europeu, o dos PALOPs, o do Brasil e dos Estados Unidos. Também com estratégias de internacionalização e complementares às empresas instaladoras, devemos ter em conta empresas como a EFASEC, a Historiofoto, a Nova Base, etc., pelas suas capacidades, porque são complementares e pelas suas capacidades de inovação e de introdução em novos mercados, onde de resto já estão. Numa abordagem de sustentabilidade e responsabilidade social que estas empresas devem ter, estas empresas deveriam adotar estratégias ativas de parceria e também de procurement. Portanto, as políticas de procurement são estratégicas e deveriam ser adotadas. É uma estratégia de internacionalização, englobando todas as empresas deste cluster, de forma a maximizar o valor acrescentado nacional
Esta é uma responsabilidade social e é a única via, é das poucas vias que nós temos para potenciar as oportunidades que o país tem nos próximos tempos. Em conclusão, os próximos 2 anos serão dramáticos para muitas das nossas empresas instaladoras, porque têm que sobreviver durante estes próximos 2 anos, para não dizer tanto o futuro. Independentemente de oportunidades pontuais noutros mercados, e caso a REN e a EDP estejam focados nas redes transeuropeias, como pessoalmente penso que devem estar, há que apostar decididamente nestes projetos, por serem aqueles que se poderão concretizar mais depressa, em especial nas interligações da Península Ibérica com a Europa. Portugal poderá constituir um cluster em torno das infraestruturas energéticas, tendo como empresas âncora a EDP e a REN, e agregando eventualmente empresas tecnológicas que alarguem sua oferta e apoio, tais como a EFACEC, como dizia há pouco, a Nova Base, a Estereofoto e muitas outras. A internacionalização deve cimentar-se não em projetos pontuais, também, mas numa abordagem estruturante e num relacionamento durável e profícuo com os países de destino, fazendo parte dessa abordagem o estabelecimento de parcerias com os agentes locais. Não vale a pena, na minha opinião, estar a saltar de oportunidade em oportunidade. São movimentos extremamente arriscados e efêmeros. Este cluster deverá ter uma estrutura de lobby e informação em Bruxelas, de fazer uma boa articulação com a nossa diplomacia económica. O Governo estará naturalmente à vossa disposição para ajudar a economia. As tendências, os conselhos e as oportunidades nesta conferência Energia, o mercado das infraestruturas. Até breve.